Bom, guerreiros e guerreiras, você está no canal Alvo Perfeito. Meu nome é Éder Augusto e eu vou apresentar uma série baseada em estratégias, contos e guerras. Uma viagem no tempo, trazendo desde a antiguidade aos tempos atuais. Tudo que envolve guerra, armas e poder de fogo. Venha comigo, vamos embarcar nessa viagem. Na China, por volta do século IX, alquimistas, trabalhando para os imperadores, procuravam o elixir da vida eterna. Trabalhando, eles acharam um composto inflamável, que em dosagens certas provocavam a combustão. Assim, foi criada a pólvora, e ela mudaria os rumos das guerras daí então. Com a China detendo esse monopólio até por volta do século XIII, a pólvora viu sua expansão e chegada na Europa através de rotas comerciais, antes controlada pelo Império Mongol, muito conhecida a Rota da Seda. Ao chegar na Europa, foi usada de formas muito rudimentares, como canhões rudimentares, algo do tipo, muito usada em armas de cerco. A evolução dessas armas foi muito lenta e gradual, até que chegasse em formas mais primitivas, muito parecido com espingardas e rifles de hoje em dia, mas era chamado de arcabuz. Outra grande inovação na tecnologia armamentista da época foi o uso de chumbo para projéteis. Mas por que utilizavam chumbo? Bom, o chumbo tem qualidades interessantes para ser utilizado como projétil, pois ele consegue ser fundido a relativa baixa temperatura, ele é fácil de ser moldado, tem disponibilidade e é de fácil extração. Apesar do mecanismo de operação desses arcabuzes parecerem muito simples, basicamente uma coronha de madeira para que servisse de apoio, um cano feito num diâmetro certo e um gatilho onde se corria uma serpentina, onde era presa um pavio de queima-lenta. É isso mesmo, pessoal. Imagina você atravessar um rio e ter que manter o seu armamento e pólvoras secas e ainda por cima a brasa do seu pavio acesa durante todo o percurso. Porém, o seu manuseio, a sua operação de execução era muito complicado e por muitas vezes muito lento. Ora devido à má execução do atirador, em alguma medida de pólvora ou algo do tipo, ora devido a falhas da arma. Por quê? Não existia padronização desse tipo de armamento na época. Eles eram feitos muito localmente, regionais. Então haveria inúmeras formas de você fazer um arcabuz, consequentemente, inúmeras formas que ele pudesse falhar. Agora imaginem só, o atirador primeiro introduzia a mecha na serpentina. Essa mecha iria dar a ignição na caçuleta. Em seguida, enchia-se essa caçuleta com pólvora para que pudesse ajudar na ignição. Passava-se a arma para a mão esquerda, para que o atirador pudesse arrancar a tampa do polvorino. Derramava-se uma medida exata no cano, juntamente com o projétil. Empurrava o conteúdo com um atacador, uma vareta que vinha junto com o armamento. Em seguida, avivava a brasa dessa mecha, desse pavio de queima-lenta e pronto, você estava pronto para dar um tiro. Lembrando, esses atiradores tinham que fazer tudo isso enquanto havia gritos, explosões, confusão e fogo inimigo, seja de flechas, setas ou até outras armas de fogo. Esses arcabuzes eram armas extremamente pesadas, podendo chegar até 10 kg. Eles tinham canos de alma lisa e devido a essa falta de padronização que falamos antes, seus projéteis poderiam variar de diversos tamanhos, sempre acompanhando um diâmetro menor do que o cano da arma. Devido a esses fatores, essas armas de fogo primitivas eram extremamente imprecisas. A sua variação poderia chegar de 1 metro a 1,5 metro, um alvo apenas a 90 metros. Sem contar que em dias de chuva já era, acabou. De noite, o fogo da brasa, a fumaça expelida e o cheiro forte denunciavam a posição do atirador. Espera aí, Éder, se esses arcabuzes eram tão desvantajosos, lentos e pesados, como é que eles ganharam os campos de batalha? Como é que viraram as principais armas, a principal tecnologia usada nos campos de batalha? Não foi tão rápido assim, mas se deve a 2 fatores principais. O primeiro, como já falamos anteriormente, se deve à evolução lenta e gradual dessas armas de fogo, que ocorreram durante anos. A segunda, acontece que, por exemplo, um arqueiro de arco longo consegue ter uma efetividade em seu disparo em até 250 metros, não muito diferente de um arcabuz da época. A diferença está no volume de fogo. Um arqueiro bem treinado consegue atirar até 20 flechas por minuto. Um atirador bem preparado e treinado conseguia dar cerca de 2 a 3 tiros por minuto. A sacada é a seguinte, acontece que para você formar um arqueiro inglês de arco longo, estima-se que demorava em média em cerca de 12 anos.
Por quê? Porque um arco longo é uma arma pesada, é um arco de quase 60 kg de puxado. Você precisa ser forte e ter proficiência para suportar o desgaste físico que uma arma dessa trazia para o campo de batalha. Ao contrário, um arcabuz, apesar de pesado, enquanto que para adestrar a infantaria para o tiro, levava-se apenas alguns meses, fazendo com que você tivesse mais tropas disponíveis em um menor tempo de espaço. Principalmente em uma Europa abatida por pragas, fomes e guerra, você ter um fluxo de tropas constante e estável fazia toda a diferença no conflito. A vitória ou a derrota poderia muito bem depender de quantos soldados você conseguiria empregar em uma batalha ou em um cerco. Mas ainda assim, seu uso continuava muito coadjuvante, apenas aparecendo em defesas de flancos ou pontos muito estratégicos, nada muito relevante. Não estava ainda no front, não era o ponto decisivo de passada, o ponto decisivo que iria virar aquela batalha. Até que surgiram os tercios espanhóis. Estes, meus queridos, mudaram a estratégia e o uso dessas armas de fogo no campo de batalha. Mas isso é assunto para outro vídeo.